Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos falar de um assunto peculiar, meu irmão. Nós temos esse cara aqui, esse Dr. Bruce, que está afirmando que Matrix é real. Cara, eu escutei a palestra dele e até que faz um pouco de sentido, tá? Convido você a assistir esse vídeo até o final, deixar o seu like, verificar a sua inscrição. Quem quiser conhecer o meu trabalho, neste momento que eu gravo o vídeo, restam 2 vagas. Você confere aqui embaixo na descrição. Você conta com o meu contato pessoal, são mais de 100 aulas para você poder aprender. Nós temos mais de 6 grupos, você pode participar. E só pelo nosso veículo de comunicação oficial, no ano de 2023, mais de 150 testemunhos de pessoas que mudaram de vida. Realmente é todo o meu conhecimento compilado que eu entrego para você. De pai para filho, vale muito a pena, vale cada centavo, está na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Quem quiser conhecer, a hora é agora, tá? Depois encerram-se as vagas. Pois bem, senhores, esse aqui é um trecho de um documentário onde o Dr. Bruce Lincoln, ele basicamente fala que Matrix não é uma ficção, mas sim um documentário. E aí, como ele estudou sobre a neurologia, ele começa a falar a coisa de modo que faça sentido, cara. Vamos acompanhar isso aqui, porque chega a ser um fato curioso, tá? Chega a ser um fato curioso. Olha só o que esse cara vai falar, tá? Olha só o que esse cara vai falar. O filme Matrix não é uma ficção científica. É um documentário. E cada humano, isso é um fato, cada humano, nos primeiros 7 anos, baixa uma hipnose. Aqui ele está falando o seguinte, que o ser humano até 7 anos, muitas vezes, ele baixa uma informação para o seu cérebro para ele poder, né, continuar, para ele começar a se desenvolver na sociedade como um todo, tá? O cérebro de uma criança com menos de 7 anos está em uma frequência de vibração mais baixa. Quando você coloca fios na cabeça de uma pessoa, você lê o eletroencefalograma, ok? Você lê a atividade cerebral e uma criança com menos de 7 anos tem uma vibração inferior à consciência. É chamado de teta. Então ele está dizendo o seguinte, que olha que bizarro que esse cara está falando, que até 7 anos de idade, a mente, o cérebro de uma criança vibra numa frequência que é abaixo da consciência. Essa frequência chamada de teta, que é abaixo da consciência, ela recebe um certo download de informações para que a criança consiga viver em sociedade. O que esse cara está falando é que até 7 anos de idade essa criança está vivendo como se fosse uma subconsciência, que ainda não tem a capacidade de raciocinar como um adulto tem. Porém, ela faz esse tipo de... Após 7 anos, muda como se fosse feito um download na cabeça da criança e aí ela passa a entender um pouco melhor a sociedade. Ele fala, essa vibração é imaginação, a vibração teta é imaginação, que também é a hipnose, né? Ele fala, as pessoas que são hipnotizadas também elas passam para essa vibração. Então, hipnose é uma baixa frequência. Então, o que ele está falando é o seguinte, que essa frequência, além dela contribuir com o imaginário da criança, ela é uma hipnose. Então ele está falando que as crianças podem ser hipnotizadas e muitas vezes não fazem nem ideia disso. E essa informação é inserida na cabeça delas. Antes que você possa se tornar consciente, antes de você se tornar consciente, você está passando por um processo de hipnose. É isso que o cara está falando. E se você não tem nenhum programa, nada na sua cabeça, o que você vai estar consciente? Por que você vai estar consciente? Aí ele fala uma coisa, 95% da nossa vida vem desses programas.
no subconsciente todos os dias. Apenas cerca de 5% de você está consciente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O ser humano, ele enxerga uma faixa espectral de mais ou menos 8% da nossa realidade. 92% de toda iluminação, de toda luz não é palpável aos seres humanos. Uma câmera que tem infravermelho, que tem sensor de temperatura, ela consegue chegar a 9, às vezes 10% do espectro local. Mas ainda assim falta 90% de tudo que está à nossa volta. Ou seja, nós só estamos enxergando 8% de tudo que está à nossa volta. E muitas vezes nós acreditamos estar vivendo uma realidade, só que a realidade mesmo ninguém está vivendo, porque se você enxergar 8%, e o restante? O que acontece nesse restante? O que está em volta da gente? E aí ele começa a falar sobre isso. E isso eu só dei o exemplo da visão, tem um monte de exemplo. E aí ele está falando o seguinte, que o nosso subconsciente, ele entende o que é uma blusa, ele entende o que é um boné, ele entende o que é a pele humana. Então tudo isso é como se fosse um programa que foi baixado para a nossa cabeça para que a gente possa viver no coletivo, viver em sociedade. Então ele está falando basicamente isso, que até os 7 anos é muito imaginário, é muita questão de imaginação. E depois você começa, é como se tivesse um download na cabeça da pessoa e ela começa a entender mais as coisas. Ocorre esse download. E olha que bizarro o cara falando. 5% da sua vida é consciente. 5%. Pra você ter ideia, quando a gente fala consciência, autoconsciência, ele está falando o seguinte, de você ter noção que você está vivo, de você ter noção que você está respirando. A gente vive no automático. Preciso trabalhar. Vai para o trabalho, preciso beber água, bebe água, preciso ir no banheiro, vai no banheiro. E muitas vezes isso aí é tudo subconsciente. Nada disso é algo que você fala assim, peraí, meu irmão, peraí, eu sou real. Não, a gente não vive assim, a gente vive o tempo todo no subconsciente. E através desse programa que é baixado aos 7 anos de idade. O cara falando, né? Que é o criativo de 5%. Aí ele fala o seguinte, se você me der um filho, eu vou te mostrar o homem, né, a partir dos 7 anos de idade. Agora, o que eu acho interessante que ele fala aqui é o seguinte, que é uma frequência de hipnose que é baixada. A criança, de quando ela completa 8 anos de idade, ela não tem mais essa frequência teta. O que ele está falando é que é como se alguma coisa estivesse fazendo um download na cabeça do ser humano de 7 anos. Bizarro. Então, qual a conclusão que a gente chega aqui? O que esse cara... Inclusive, tem um livro que eu acho que não é Cabala não, cara. Eu acho que é o Zohar. Se não me falha a memória, eu acho que é o Zohar. É um livro lá dos judeus, da galera que estuda magia, acho que chama Zohar. Nesse livro dos judeus, é como se fosse pré-existência. Os seres humanos, existe um depósito de almas e os seres humanos, eles basicamente estão vivendo uma experiência que muitas vezes pode não representar a realidade. Porque como eles já existiam, pode ser que a gente esteja vivendo uma simulação. Isso é o que os caras falam. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu francamente, cara, eu não acredito que nós vivemos uma simulação não, cara. Francamente, eu não acredito. Agora, a questão da consciência, eu tenho certeza. 95, a galera que tem um QI mais alto, né? Você que está me assistindo, você tem um QI pelo menos razoável, você tem, meu irmão. Porque para poder ir contra o mundo, tem que ser inteligente. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Você, e tanto eu, pelo menos a gente passa 5% da nossa vida consciente. Imagina aquele favelado, aquele cara que fica dançando funk, que fica o dia, aquele cara do sertanejo que fica o dia inteiro no boteco tomando cerveja. Você acha que esse cara vive os 5% de consciência? Será que essa galera que vive profundamente em vícios, essa galera que está totalmente bestializada pelo sistema,
Será que essas pessoas vivem a consciência? Será que elas vivem? Eu, quando eu tinha meus 22, 23 anos, eu não vivia a consciência. Por mais que eu estudasse, por mais que eu fazia um monte de coisa, eu não parava no tempo para ficar pensando, pô, cara, será que existe alguma coisa por trás, uma grande conspi, parará por oração? Será que tem Eu não ficava pensando em nada. Eu vivia a vida no automático, trabalho, estudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a vida era assim. E aí é isso que o cara tá falando. Isso que o cara tá falando, tá? O Olavo de Carvalho, eu acho que ele falou uma vez que a consciência ela tem que ser representada de uma maneira que seja pelo menos 20 a 30% do ser humano. E assim, pesquisa feita no exterior, os caras estão com 5%. Imagina no Brasil, meu irmão. Imagina você fazer uma pesquisa dessa no Nordeste, no Amapá, no Acre, onde infelizmente a educação é precária. Vamos ver o nível de consciência que os caras vão ter, se não for nulo. Agora, Minas Gerais também não perde não, tá uma bosta, cheio de gente maluca também. Então assim, tudo quanto é canto do Brasil, meu irmão. Eu acho que se salva ali é Santa Catarina. Tudo maluco. Aí eu te faço a pergunta, e o nível de consciência, cara? É mínimo. Por isso no filme, muito se é dito o seguinte: wake up Neil, acorde Neil, wake up Neil, acorde. Por quê? Porque é o famoso Alice no País das Maravilhas. Muitas vezes nós estamos vivendo uma coisa que é um piloto automático. O corpo humano é um piloto automático. Você dirige o carro, quando você aprende a dirigir é uma coisa. Mas quando você já tem uns 3, 4 anos de direção, é tudo instintivo. É como se respirasse, entendeu? É por isso que eu falo para vocês, muitas vezes a gente está vivendo tudo no piloto automático. O Elon Musk falou a mesma coisa sobre essa questão de simulação. Mesma coisa, falando que existe uma probabilidade muito grande que a gente esteja vivendo uma simulação. Agora, é aquilo que eu falo. Simulação, se nós vivemos numa simulação, então a Terra, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa 1, 2, 3 é plana. Por quê? Porque quando você cria um plano, para você poder construir uma narrativa, construir um planeta, é muito mais fácil de você calcular a física do que se ele for turvado, né? Se ele for curvo, você tem que gastar muito mais processador. Então se for uma simulação, então o negócio é plano mesmo, meu. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Eu não acredito. Uma vez perguntaram isso para o Olavo de Carvalho sobre simulação. Eu vou até ver se eu acho esse vídeo aqui, cara. Eu vou até ver se eu acho o vídeo do Olavo de Carvalho sobre simulação, né? Vamos ver. Olavo de Carvalho, simulação Matrix. Vamos ver se a gente acha esse vídeo. Não vai. Não, cara, é incrível, né? Os vídeos mais importantes a gente não vê, cara. Olha que bizarro. Não acha, cara. Não acha. Não acho, não. Isso aí estava dentro do seminário de filosofia e basicamente sumiu, cara. Mas eu achava interessante a abordagem do Olavo. Ele falava o seguinte, que se você nasce, vive e morre dentro de uma realidade, se você planta uma árvore, cada árvore que você planta tem uma genética diferente da anterior. Cada folha, numa escala microcósmica, cada folha de uma árvore é diferente das outras. Não existe nenhuma folha no planeta Terra inteiro que seja semelhante à outra. Não existe nenhum ser humano que seja semelhante ao outro, nem mesmo irmãos gêmeos. Então você tem tudo uma grande disparidade. Você nasce, vive e morre ali dentro. A planta, você pode ter segunda, terceira geração, vai plantando o caroço da planta. Se você vive profundamente dentro desse sistema, esse sistema, não só para você, mas para o todo, porque não é só você que está vivendo, tem outros que estão vivendo, esse sistema, essa paridade toda, ela se torna real. Ainda que fosse uma simulação, se tornaria real. Porque você está nascendo, morrendo, vivendo e morrendo, você está criando, tendo filho, então você está dentro desse âmbito.
E aí o Olavo de Carvalho falou uma coisa muito real. Pô, se tudo isso se torna real, você vê uma planta nascendo, todas as folhas são diferentes, os seres humanos, tudo se torna real. Então isso aí, ainda que fosse uma simulação de Deus, nós nunca saberíamos a verdade. Nós nunca saberíamos. Por quê? Porque simplesmente para nós é a nossa realidade. É a nossa realidade. Pelo menos aqui na Terra. Quando morrer, será uma outra realidade, mas aqui na Terra é essa. Então, o que ele falou foi mais ou menos assim. Ainda que existisse a probabilidade que a gente vivesse numa simulação, isso aí não seria real. Então, foi um aluno que perguntou isso lá no COF lá, e ele falou, cara, explicou isso direitinho lá e tal. Tem muitos anos, pessoal, deve ter uns 6, 7 anos que eu vi essa aula. Estou tentando replicar aquilo que eu lembro, cara. Então, assim, é algo bizarro, cara, bizarro. Eu, particularmente falando, eu não acredito que nós vivemos numa simulação. Não acredito, cara. Porque a gente tem que pensar o seguinte, tá? Só de eu mexer o meu dedo assim, ó, essas partículas aqui, elas vão colidir com uma outra partícula. Magneticamente, eletricamente, vai colidir com uma partícula com a outra, que vai colidir com a outra partícula, que vai colidir com outra partícula, vai passar lá pelo Empire State, vai colidir com uma partícula, vai colidir com lá na pirâmide de Gizé. Só de eu fazer isso aqui, ó. Só de eu fazer isso aqui, eu tô criando uma interferência no planeta Terra inteiro, em micro escala, sim, nano escala, até mesmo mais do que nano, mas está acontecendo. Então, assim, não é só eu. Todo mundo está interferindo na Terra ao mesmo tempo. Eu que estou fazendo assim, estou interferindo na Terra. O cara que está caminhando, o cara que está dirigindo, está todo mundo criando esse turbilhão de informações na Terra. A gente chama isso de disparidade. Todo mundo está criando na física quântica essa disparidade. Cara, pensa comigo, as probabilidades nanométricas. Pensa comigo, o tanto que um processador vai ter que fazer para gerar essa aleatoriedade. O tanto que um processador vai ter que se... Porque o processador, cada folha de uma árvore, ela é diferente da outra. Ponto. Cada árvore geneticamente é diferente da outra. Ponto. Cada ser humano é diferente do outro. Cada célula é diferente da outra. As intervenções, quando a gente fala de átomos em escala eletromagnética, existem interferências que são ativas no mundo inteiro, né? Então, tudo isso, se você for analisar, o processador, ele não precisa fazer somente 1 bilhão de cálculos por segundo. Não. Ele precisa fazer como se fosse 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão, 1 bilhão de vezes vezes 1 bilhão de vezes vezes 1 bilhão de vezes por nanosegundo. Tipo assim, é um nível tão exímio de um processador que nem na época da Cyberpunk, né, que eles utilizavam cristais tecnológicos, que era muito mais lúcido e evolutivo do que os dias de hoje, a utilização de cristais milhões de vezes mais rápido do que se conhece como hoje, os caras não fazem nem ideia do que é isso. Mesmo na época que a gente está falando de Atlântida, para ficar mais fácil de você entender, Lemúria, mesmo naquela época do rei da Babilônia, mesmo naquelas épocas, que os caras tinham uma tecnologia avançadíssima, abertura de portais, mesmo naquela época, seria impossível recriar uma vamos dizer assim, uma simulação. O único que conseguiria fazer uma simulação perfeita seria Deus. Nada, nenhum objeto biológico, químico, físico conseguiria recriar uma simulação. Aí, a empreitada para você fazer uma simulação, ela é tão grande, mas tão grande, que muitas vezes não vale a pena. Imagina só se toda essa realidade é para uma pessoa. Vamos colocar todo mundo junto. Ainda assim é pesadíssimo. Ainda assim é pesadíssimo. Então, qual é a concepção? Qual é a concepção da coisa? Qual é a concepção da coisa? É que, devido ao enorme grau de dificuldade de você colocar esse nível de detalhes que nós estamos falando aqui de escala nanométrica, as interferências, não tem processador. Você pode pegar o melhor processador do mundo. Vamos pegar aí o i9,
Intel Xeon, servidor, pega o melhor processador do mundo. Você acha que todo ano tem um processador melhor do que o anterior. Todo ano você pensa isso. Deixa eu te contar uma coisa para você entender aqui. Eles utilizam o ouro, ó, escuta bem a previsão que eu estou fazendo para você, previsão, hein? E olha que eu não viajei no tempo não, eu estou fazendo uma previsão, anota aí que isso vai acontecer. Os processadores utilizam o circuito baseado em ouro, a condutividade do ouro, só que o ouro é um material, ok, que tem as suas propriedades eletromagnéticas e condutoras, ou seja, o ouro tem um limite que ele pode chegar. Então, por mais que você fique evoluindo os processadores, vai chegar um momento que a química do ouro não permite que ele conduza mais rápido. E aí você vai ter um empecilho dos materiais, da tabela periódica. Aí sabe o que os caras vão fazer? Eles vão começar a criar processadores não com ouro, mas com fibra ótica, que viaja na velocidade da luz. Aí, o que os caras vão fazer? Eles vão fazer processadores que, ao invés de serem banhados a ouro, vão utilizar a fibra ótica, porque a fibra ótica viaja na velocidade da luz. Fibra ótica é a fiação de um disco voador que foi interceptado. Mas um dia eu falo sobre isso. Então os caras vão usar fibra ótica. A fibra ótica viaja na velocidade da luz. Você vai criar um processador mais rápido do mundo com fibra ótica. Aí, sabe o que vai acontecer? A fibra ótica viaja na velocidade da luz. Tem como, pergunta para você, tem como superar a velocidade da luz? Não tem. Você pode abrir um portal e aparecer em outro lugar, mas não tem como você superar a velocidade da luz. Ela é uma barreira, uma constante. Então, campeão, pensa um pouco, se não tem como superar a velocidade da luz e nós temos um processador que está na velocidade da luz, ele não vai conseguir, ele vai para onde? Ele vai chegar num limite químico, biológico, físico, que não tem como ele crescer mais. Aí esse processador, para ele ficar mais rápido, chegou na velocidade da luz, ele vai ter que dobrar o seu volume. Para ele ficar mais rápido. Aí esse mesmo processador que está nesse nível, para ele ficar mais rápido, ele vai ter que quadruplicar o seu volume. Depois vai aumentar em 8 vezes o seu volume. Ou seja, para você recriar, escute bem o que eu estou lhe falando, para você recriar o universo como você conhece, apesar que eu não tenho a mesma visão que a sua, mas para você recriar a Terra, vamos falar assim, para você recriar a Terra numa simulação, você precisa de um processador que esteja na velocidade da luz, que tenha o tamanho da Terra. Ou seja, você tem que criar uma realidade do tamanho da Terra para criar a Terra. E ainda assim não vai ser 100% preciso. Porque o elétron, o átomo, não é o objeto menor. O átomo, para te falar bem a verdade, existe uma escala 8 vezes menor do que o átomo. Quando eu falo 8 vezes, não é dividir por 8, não. É assim, o átomo está na escala de 10 a menos 9, por exemplo, nanométrica, sei lá, 10 a menos 11. Existe até já foi descoberta a escala até menos 18, velho. E isso porque os caras não conseguiram chegar mais longe. Mas tem coisa além dos... Já descobriram que o átomo não é a menor coisa do universo. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que essa escala nanométrica vai até menos 70. Meu irmão, não tem processador que consiga processar e criar essa realidade que nós vivemos, ainda que ele tivesse na velocidade da luz, entendeu? Tipo assim, você gastaria tanto volume para criar uma coisa como essa, que seria impossível, não seria viável. Quando a gente fala economicamente, não seria viável. É um gasto, a natureza é assim, é um gasto energético muito grande para pouca bosta, entendeu? Então é por isso que eu não acredito que nós estamos vivendo uma simulação. Não acredito. Eu acredito que nós, como esse cara falou aqui, nós estamos vivendo um estágio de inconsciência, de hipnose. Muitas vezes nós esquecemos da realidade à nossa volta. Mas viver uma simulação, eu acho que está longe disso acontecer. Bom, é meu pensamento, né? Pensamento mais crítico sobre o assunto. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Quem quiser conhecer meu trabalho, neste momento que eu gravo o vídeo, restam 2 vagas. Tá na descrição desse vídeo, você conta com o meu contato pessoal, você vai falar diretamente comigo, mais de 100 aulas, um material maravilhoso. Somente no ano 2023, 150 testemunhos de pessoas que obtiveram sucesso. Meu irmão, tá incrível, feito para te ajudar, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique
na paz.